Olá, gente! Depois de muito tempo, né? Estou aqui de volta com o canal. E hoje eu queria falar com vocês, já que a gente está no começo do ano, a gente tá e a gente tem muitas oportunidades para realizar os nossos sonhos nesse 2023. Então eu vim trazer para vocês algumas ideias de planejamento de viagem. Eu vou falar para vocês o que eu faço para que de forma econômica eu consiga viajar e aí realizar as minhas viagens. Esse planejamento que eu vou passar para vocês é um planejamento que eu faço tanto para viagens internacionais quanto para viagens nacionais, tá? Lógico que alguns passos que eu vou falar para vocês aqui não são necessários para uma viagem nacional, por exemplo. Mas outros passos buscando a economia, buscando uma viagem mais acessível, porque assim como vocês, eu também não posso esbanjar dinheiro, e eu acho que ninguém pode esbanjar dinheiro, porque como dizem, dinheiro não se brinca, né? É, então eu vou passar para vocês o meu planejamento de viagem, como eu planejo as minhas viagens, para que ela se torne mais acessível. Outro ponto muito interessante que eu queria dividir com vocês é com relação a, a quando eu planejo essa viagem, né? Por exemplo, se eu geralmente eu planejo as minhas viagens que eu vou fazer durante o ano, eu planejo elas no começo do ano. Por que eu faço isso? Porque eu preciso ter um planejamento, eu preciso saber quanto mais ou menos eu vou gastar com aquela viagem, e aí eu sabendo quanto eu vou gastar com aquela viagem, eu consigo me planejar para saber quanto eu vou gastar, quanto eu vou ter que economizar durante o ano ou até o período que eu vou viajar para realizar essa viagem. Tá? Então, por isso que eu faço esse planejamento de todas as minhas viagens que eu vou fazer anualmente no começo do ano, certo? Então, vamos começar. Como que a gente define? Primeiro ponto, né? A gente precisa definir para onde nós vamos, qual a data da viagem, para a gente saber quanto a gente vai precisar guardar mensalmente, para quando chegar no dia da viagem, você ir viajar, desfrutar desse momento maravilhoso que é viajar e não ficar com dívidas. Ou seja, ter o dinheiro certo para aquela viagem, planejado para aquela viagem e que você não fique com dívida depois quando você voltar da viagem. Porque não tem coisa pior do que ficar lembrando da viagem porque você está pagando a viagem, né? Então, isso que a gente vai falar aqui agora. Então, o primeiro passo é definir a data da viagem, verificar baixa temporada. Então, geralmente, eu procuro viajar sempre em baixa temporada, dependendo do lugar, lógico. Por quê? Porque os hotéis são mais baratos, as passagens aéreas são mais baratas. Então, por isso, eu prefiro viajar na baixa temporada. Outro ponto interessante é definir o destino. Por quê? Porque se você for fazer uma viagem internamente no Brasil, a gente sabe mais ou menos o custo de vida no Brasil. Por exemplo, se eu for viajar para Vitória, eu antes de viajar, eu vou passar esses passos depois, mas antes de viajar, eu já pesquiso quanto é o custo de vida em Vitória. Porque não significa que é no Brasil, por ser no Brasil, que os preços são os mesmos. Por exemplo, um restaurante. Eu moro em São Paulo, moro em Osasco. Então, dependendo da localidade, a gente tem valores diferentes. Então, a gente define o destino primeiro, definiu a data da viagem, aí a gente começa a pesquisa. E outro ponto interessante é quando você definiu o destino, por exemplo, geralmente eu não faço uma cidade somente, eu faço mais de uma cidade. Então eu defino o roteiro. Então, por exemplo, se eu for viajar para a Europa, eu defino quais são os países que eu vou passar, e aí, de acordo com esses países, eu verifico qual é o país mais acessível para eu entrar para a Europa, por exemplo. Qual é o país que eu tenho mais que a passagem está mais barata, que o período que eu vou estar lá, eu pesquisei os hotéis e qual é o período que vai estar mais barato.
Depois de eu definir o destino, definir se eu vou em mais de uma cidade ou não, eu verifico o valor das passagens da localidade do destino. Então, se eu vou fazer mais de uma cidade, eu pesquiso a passagem de São Paulo até a localidade de todas as cidades, tá? Por que eu faço isso? Porque às vezes dá diferença de valor. Por exemplo, uma cidade, eu vou para... Pode ser por Nordeste. Eu vou pro Nordeste. E eu vou começar eu vou viajar Bahia, Recife e Pernambuco, por exemplo. Então, eu sei que daqui à Bahia talvez seja mais barata a passagem, porque é uma localidade mais próxima. Porém, se eu pesquiso também as outras cidades, por quê? Porque pode ter alguma promoção de passagem dessas cidades e às vezes compensa você ir para o destino mais longe e ir voltando para o destino mais perto do que você ir direto para o destino mais perto. Então eu faço essa pesquisa para verificar qual é a passagem mais barata para eu programar a minha viagem. Depois que eu pesquiso o valor das passagens e defino o roteiro, eu vou verificar os hotéis. Então eu faço uma pesquisa no Airbnb, nos hotéis da cidade e nos hostels. Por que eu faço isso? E aí eu planilho tudo. Como que eu planilho? Eu coloco o valor da passagem. Por exemplo, se eu tiver numa localidade, por exemplo, que eu tenho condições de ir entre um país e outro de trem, eu pesquiso o valor da passagem de trem, o valor da passagem de ônibus e o valor da passagem de avião. Por quê? Porque, principalmente quando você vai viajar internacionalmente, as passagens, elas variam, o valor, por exemplo, de trem ou de ônibus, às vezes compensa mais do que de avião. E, por outro lado, às vezes também, quando você vai pesquisar passagem de avião, você encontra passagens low cost nas companhias aéreas muito mais barato. Então, é por isso que eu faço essa pesquisa. Então, eu faço essa pesquisa nos 3 meios de transporte e nos 3 tipos de hotéis que eu acho viável. Existe um aplicativo, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele faz a troca de serviços. Por exemplo, você vai viajar para a Índia. Aí você trabalha num hostel na Índia e você em troca de hospedagem e alimentação. Para quem quer viajar de baixo custo, é uma viagem de baixo custo, é perfeito, ótimo. Por quê? Porque você consegue economizar na estadia e na alimentação e, em paralelo, ainda você conhece o país. Conhece a cidade que você vai ficar. Então, isso é muito interessante. Eu vou colocar na descrição abaixo o nome do aplicativo que vocês conseguem fazer essa pesquisa, tá? Depois que eu faço isso, que eu verifico os hotéis, o Airbnb e o hostel, eu vejo qual tá mais barato, é custo-benefício sempre, tá? Eu já fiquei em hostel, já fiquei em Airbnb e já fiquei em hotel. Então, assim, tudo depende do custo-benefício de cada hospitalidade. Então, depende da forma que você está querendo viajar. Se você está querendo viajar de uma forma mais econômica, às vezes, se você vai sozinho ou se você vai com alguém, às vezes o hostel compensa mais. Quando você vai com mais gente, às vezes o Airbnb compensa mais. E quando você quer fazer uma viagem que não necessariamente você quer economizar, mas que você quer curtir, quer conhecer... Assim, eu não sou muito a favor de gastar muito com hotel. Por quê? Porque o hotel é um lugar que você só vai para tomar banho e dormir. E quando muito, tomar o café da manhã. Eu, pelo menos, não sou de aproveitar o hotel, no sentido de piscina, essas coisas. Não, eu prefiro curtir a cidade. Então, se eu vou para um destino de praia, eu prefiro conhecer as praias, conhecer os lugares, pontos turísticos da cidade. Então, esse é o meu estilo de viagem. Aí, cada um tem um estilo diferente de viagem. Então, vale a pena analisar o que você está buscando e a forma que você está buscando isso. Depois que eu faço toda essa pesquisa, eu pesquiso o custo de vida da cidade. Então, se eu vou para um estado que no Brasil, por exemplo, que o custo de vida, que a gente sabe que o custo de vida é bem diferente da onde eu moro,
Eu pesquiso, eu entro por exemplo, se eu escolhi um hotel, ou um hostel, ou um Airbnb, eu pesquiso os restaurantes que tem próximo, eu pesquiso os restaurantes que tem próximo aos pontos turísticos que eu defini no meu roteiro que eu vou conhecer. Então eu faço essa pesquisa através do Google mesmo. Eu verifico lá no Google Maps quais são os restaurantes perto e eu tento achar o site do restaurante. Se não tem o site do restaurante, eu procuro no ai, esqueci o nome do aplicativo, mas enfim, eu vou colocar aqui. Eu procuro para saber qual é a média de valor do restaurante. Por quê? Porque Karina, gosto de ter tudo planejado quanto ao valor que eu vou gastar por dia. Então eu gosto de saber. Lógico que eu sempre levo uma gordurinha a mais, um percentual a mais, para quê? Para que eu consiga, numa eventualidade, por exemplo, não eventualidade, mas às vezes você quer almoçar num restaurante que é mais caro. E que você não pesquisou, que você não sabia o valor dele. Porque você achou que o restaurante era legal, te indicaram no hotel, enfim. É legal você ter um dinheiro a mais, porque o planejado a gente tem que planejar também um gasto a mais, na realidade, né? Pra gente não se apertar durante a viagem. Então eu sempre levo um valor a mais. Então eu entro nesses sites para verificar o custo de vida, para verificar quanto custa as coisas na cidade, para saber mais ou menos quanto eu vou gastar. Depois que eu faço isso, eu verifico os pontos turísticos que eu vou conhecer na cidade. Então eu defino quais as praias que eu quero ir, se for uma cidade praiana, eu defino quais os passeios que eu quero fazer, eu pesquiso os valores dos passeios. Eu verifico nos sites oficiais os valores dos ingressos, dos pontos turísticos que eu vou visitar, tudo para saber quanto eu vou gastar com o turismo, com os lugares que eu vou visitar. Então eu faço essa análise toda e vou anotando tudo que eu quero fazer depois que eu fiz o planejamento dos pontos turísticos que eu pesquisei. Tudo que pode ser feito na cidade, eu verifico quais são os valores dos ingressos, todos os valores bonitinho. Depois disso, eu já falei dos restaurantes, né? Então eu pesquiso os valores das refeições. Eu verifico o valor do transporte na cidade. Então, por exemplo, geralmente, quando eu vou viajar para viagem internacional, eu verifico o valor do metrô, que é o valor que é acessível, né? E não é um valor tão caro. Então, geralmente eu ando de metrô. Mas eu também ando muito a pé. Então, distâncias que eu acho que dá pra gente fazer de um ponto turístico a outro a pé, eu faço a pé. Por quê? Porque eu gosto de conhecer a cidade, eu gosto de andar nas ruas da cidade. Então eu gosto disso. Então, por gostar disso, eu pesquiso o valor do transporte, mas também eu pesquiso o valor, mas eu também ando muito a pé. E aí, depois disso, geralmente o ideal é sempre quando você faz uma viagem internacional, é comprar o passe livre do metrô, né? Que seria, por exemplo, você compra o passe por uma semana, você pode usar ele várias vezes durante a semana, durante o dia. Então, essa é a melhor oportunidade, a melhor alternativa. Só que não é porque eu comprei o passe de uma semana que eu vou ficar andando de metrô o tempo inteiro. Não, eu gosto mesmo de caminhar, de gastar a sola do sapato. Aí depois que eu faço isso, que eu verifico o valor do transporte público, aí, por exemplo, nem todas as cidades que eu vou, eu ando de transporte público. Por exemplo, se eu for para uma cidade, principalmente no Brasil, tá? Que, por exemplo, praiana, que eu consigo visitar várias praias, eu prefiro alugar carro. Então eu já faço a pesquisa do valor do carro e do valor da gasolina. Então eu vejo as quilometragens do que eu vou rodar, e aí no roteiro que eu tô fazendo, então eu já pego no Google Maps a velocidade, a distância entre um ponto turístico e outro.
e já vou anotando para saber quanto mais ou menos eu vou gastar de gasolina. E aí eu já faço o cálculo do valor da gasolina também embutido no planejamento da viagem. Eu pesquiso os estacionamentos próximos ao local de estadia. Se eu vou alugar um carro, eu prefiro uma estadia que eu tenha lugar para guardar o carro. Agora, se eu não tiver lugar para guardar o carro, por exemplo, quando a gente foi para Lisboa, a gente ficou num hotel no centro histórico de Lisboa, e aí esse centro histórico de Lisboa não tinha onde deixar o carro. Então, e o estacionamento é altíssimo, o valor é altíssimo. Eu encontrei uma igreja próximo, tipo umas 2, 3 quadras de onde eu estava, e eu deixava o carro lá. Isso não foi bem planejado da minha parte. Por quê? É até uma experiência, uma troca de experiência. Por quê? Porque se eu tivesse ficado num lugar que eu realmente fosse usar o carro, que eu realmente não, eu usei bastante o carro, mas para ir para outras cidades próximo a Lisboa. Eu não usei para ficar em Lisboa. Então, geralmente eu saía de manhã e voltava à noite, e a gente colocava o carro no estacionamento da igreja e pagava para um rapaz olhar lá. Então, eu não paguei o estacionamento, mas o estacionamento lá é caríssimo, é muito caro. E isso eu não tinha pesquisado, então foi um aprendizado para mim. Depois que eu faço toda essa pesquisa, né, eu monto a planilha de custo. Então, o que é a planilha de custo? É todos os tipos de custo possíveis. Então, o custo de acomodação, todos os tipos, para verificar qual que é mais acessível para a minha viagem, para o meu momento. O custo com alimentação, café da manhã, almoço, jantar, barzinho, se você for num barzinho. Então, tudo isso eu coloco na minha planilha. Para quê? Para que eu não tenha surpresas no meio da viagem. Então, esse é um outro ponto. Depois que eu faço isso, eu coloco todos os ingressos, os valores dos ingressos. Se você deseja comprar alguma coisa, por exemplo, algum souvenir na viagem para trazer para alguém presente, alguma coisa assim, você também coloca esse custo dentro na planilha de planejamento. Eu pesquiso seguro viagem. Depois que eu faço tudo o planejamento da viagem, que eu já sei as localidades que eu vou ficar, se for uma viagem internacional, eu fecho o seguro viagem. Por quê? Porque tem até um convênio do SUS com Portugal que chama PB4. Quando você vai só para Portugal, você pode utilizar esse convênio com o SUS. O Brasil tem uma... Como que eu vou explicar? Tem um acordo com Portugal que se a gente precisar usar o sistema de saúde deles, a gente pode usar e a gente não paga nada. Só que isso não funciona para outros países. Então, o ideal é fazer um seguro viagem, tá? Porque você pode cair, você pode passar mal, ter uma diarreia e precisar do hospital, e você não consegue comprar remédio em qualquer farmácia. Então, o ideal é sempre fazer o seguro viagem. Então, aí eu pesquiso o seguro viagem com o tempo que eu vou ficar, com o tempo gasto, né, que eu vou ficar na estadia, no lugar que eu vou ficar, e fecho o seguro viagem. Eu não vou passar nenhum link para vocês dos sites que eu uso do seguro viagem, nem nada. A gente nem tá sendo patrocinado aqui, né? Então eu não vou passar nesse momento. Mas é isso que eu procuro fazer. Depois que eu faço todo o orçamento, que eu verifico o que tá dentro do meu orçamento, ou seja, quanto eu posso gastar nessa viagem, eu verifico quais são os locais, quais são os pontos turísticos que eu vou visitar, quais eu pretendo pagar e quais eu não pretendo pagar. Eu procuro muito também saber quais são os pontos turísticos que são gratuitos. Isso é importante também, porque tem muitos pontos turísticos gratuitos que a gente pode simplesmente ir visitar e não paga nada, não tem ingresso, não tem nada. Então eu faço isso. Então eu mesclo entre pontos turísticos que eu pago e pontos turísticos que eu não pago. O roteiro, gente, eu não faço um roteiro muito apertado, tá? Por exemplo, eu quero ir
em tal lugar de manhã, depois daqui 2 horas eu vou estar em outro lugar, daqui 5... Não faço isso. Geralmente eu tento buscar um ponto turístico de manhã e um ponto turístico à tarde. Então, geralmente a gente sai de manhã, vai pro ponto turístico, a gente escolheu visitar, e depois a gente para em algum lugar para comer, anda pela cidade para conhecer os lugares próximos, e aí sim vai pro segundo ponto turístico. Então eu gosto de fazer assim, porque eu não gosto de deixar muito apertado e as coisas ficarem muito corridas, tá? Eu não gosto disso. Então depois que você faz isso, você soma todos os valores. Aí, por exemplo, eu vou viajar em agosto. Então eu tenho 8 meses para pagar essa viagem, que eu tô planejando agora em janeiro. Se eu tenho 8 meses para pagar essa viagem, eu tenho que calcular, dividir o valor total da viagem pelos meses que eu preciso de arrecadar dinheiro, desde que eu não tenha dinheiro para isso, tá? E aí eu pego, divido e guardo esse valor durante... E aí quando eu vou, por exemplo, eu fico pesquisando o valor de passagem, por exemplo, que eu acho que é o valor mais caro da viagem, e hotéis também. Então, assim, eu vou pesquisando. Se eu vejo que tá uma promoção, um preço acessível, mesmo que eu não tenha o dinheiro, eu já compro a passagem parcelado de acordo com o prazo que eu tenho até a data da viagem. Por exemplo, se eu tenho 8 meses para me planejar para essa viagem, que eu vou fazer em agosto, eu parcelo em 8 vezes. Por quê? Porque eu quero voltar da viagem sem dívida nenhuma. Então, esse é o meu planejamento. E eu sempre coloco uma gordurinha de 30% do valor total, mesmo que eu não gaste, que eu retorno com esse dinheiro, eu sempre coloco uma gordurinha na minha viagem para eu não passar aperto. Então, eu sempre coloco esse valor. Era essas dicas que eu queria passar para vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês curtam, que eu tenha passado alguma dica que vocês não faça e que comece a fazer. E curtam bastante a viagem. Eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida. Eu sou totalmente a favor de viajar, de conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, e eu acho que é a única coisa que ninguém tira de você. Então, essas eram as dicas. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtem. Deem um like, se inscrevam no canal, que a gente vai fazer mais vídeos daqui pra frente. Esse ano de 2023 eu quero muito publicar mais vídeos, fazer esse canal crescer, e eu conto com vocês. Super beijo, até o próximo vídeo.